medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. É uma tremenda escassez de alimento nos últimos dias, o qual uma medida de trigo custará um dia de trabalho do trabalhador. Nós estamos falando de uma alimentação física e de uma alimentação espiritual. Então, vamos lá para a nossa Parashá Miquetes, no fim. Gênesis, capítulo 41, versículo 1. Mas você pôde ver ali o livramento de José, de não pecar contra Adonai, mas ele vai preso. Encontra lá na masmorra, na prisão, o escansão-chefe, é o que servia o vinho aos convidados e também a Faraó, e o padeiro-chefe. E José tem a grande bênção de Adonai de interpretar o sonho, e ele é lembrado depois, quando o Faraó dá a sua festa de aniversário, um grande banquete, e ele então vai enforcar o padeiro. José vai ocupar o lugar do padeiro, fazer pão para todo o Egito, para todas as nações. Você pensou nisso? O padeiro morre enforcado. A Torá não fala o que o padeiro ou o outro servidor do vinho fizeram. A Torá não diz no capítulo 40. Mas nós já vamos dar início ao capítulo 41 com esta narrativa muito bonita, lindíssima aqui. Então, a Parashá Miquetes, no fim, tem como tom bem alto a necessidade de assegurar o abastecimento de pão para todos. Olha só, assegurar o abastecimento de pão para todos. O Eterno, então, vai garantir o abastecimento de víveres através de um homem descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, portanto, um hebreu, de nome Iosef. Olha no capítulo 41, versículo 12, o que diz a Parashá. Ali estava conosco um moço, um jovem hebreu. Um jovem hebreu. Iosef traz nele, por ser hebreu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e ser obediente, cumpridor de Torá, escolhido por Adonai para garantir o abastecimento de víveres. Então, capítulo 41, versículo 12. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda. Então, hebreu significa, a palavra ibri por si só significa servir. Então, ele era um servo, pronto para garantir víveres, comida, para muita gente. Ele traz em sua fisionomia particularidades que vai autenticá-lo e vai lhe dar o seu serviço ao povo. José vai servir ao povo. Nós devemos servir ao povo e não a nós mesmos o tempo inteiro, a nossa casa ou a nós mesmos. Senão nós não somos hebreus, que o hebreu é um servidor. Sendo assim, ele é estabelecido na Peraã. O que é Peraã? Que significa a grande casa. Peraã é a grande casa, a expressão serve inicialmente para designar a casa de Faraó, o palácio, a corte real e também a pessoa de Faraó. Ele vai administrar a grande casa, o palácio e o Egito. Peraã vai aplicar-se também à pessoa de Faraó, rei do Egito. Então, o texto da Torá começa assim. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou, capítulo 41, que estava em pé junto ao rio. Então, ao cabo de 2 anos, Faraó sonha, ei-lo de pé junto ao rio Nilo. Versículo 2. E eis, do rio subiam 7 vacas. Na minha outra tradução diz, e eis que do Nilo assomavam 7 vacas. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, na tradução habitual, e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. Aqui nós temos no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, usando a palavra eis, uma expressão
eis. Ela é repetida aqui 3 vezes para falar da urgência do entendimento do sonho de Faraó. Ele mesmo sabia que havia naquele sonho algo sobrenatural. Ele sabia que ele vai ficar muito tumultuado. Logo à frente você vai ver. Então, essas 7 outras vacas assomam, versículo 4, ó. Elas devoram as 7 formosas, avistas e gordas. Então Faraó acordou. As vacas de má aparência, magras em sua carne, comem as 7 vacas plenas e belas aos olhos. E Faraó desperta. Então você vê aqui que 3 vezes quando se repete eis, Faraó próximo ao Nilo. Eis, eles assomavam-se, viam as 7 vacas. Eis, 7 outras vacas mais magras ou mais gordas. Então, sucessivamente, a repetição é para atrair a nossa atenção para a solenidade da passagem. Quanto ela é pesada. Ela é solene para chamar ao nosso coração o que a Torá quer falar. Como também chamando a atenção para a urgência da interpretação do caso pelos sábios do Egito, porque Faraó vai buscá-los em primeiro lugar, né? 7 vacas é um número evidente e simbólico que vai significar o conjunto do universo. O sonho não fala apenas do Egito, ou das nações próximas ao Egito, ou do Mediterrâneo, ou Israel, ou quem estivesse mais próximo. Não, fala do universo. Então, a fome gravíssima será universal, tanto de alimento físico para comer, quanto do alimento espiritual. Olha o versículo 5, ele adormece e sonha outra vez. E eis 7 espigas, que vão 7 espigas cheias e boas. Olha aí. E após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou Faraó. Tinha sido um sonho. Olha só. Pela manhã, a Torá fala que o homem estava sem respiração. Sua respiração estava faltando. Olha só, as batidas, olha aqui, versículo 8. Pela manhã o seu espírito estava perturbado. Ele estava sem controle. Sua respiração, seu coração palpitava. As batidas se tornaram mais fortes. Movimento do coração, quando ele está mais sensível a algum perigo, ou um excesso de alegria, alguma coisa que vai acontecer. Era isso que ele estava sentindo. Então, um pressentimento ofegante que tira a nossa paz. Não é assim? Mas ainda havia vida. Tira a paz, mas ainda havia vida. Então, olha o que ele fala. Mandou chamar todos os adivinhadores do Egito. Todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem interpretasse os sonhos de Faraó. Ele manda todos os hierofantes de Egito e todos os seus sábios. Hierofantes, todos os reveladores das realidades sagradas. Hierofantes. Hierofantes são todos os reveladores. Porque às vezes você fica pensando apenas em médium e feiticeiro só, consultadores de mortos. Não. Eles eram homens sábios e estudiosos e tinham praticamente, se estivesse ao alcance de sábio, definir o sonho. Mas não está ao alcance de sábio algum. Eles tinham a obrigação de responder a Faraó. Todos os sábios de Egito, nenhum deles puderam interpretar. Ninguém. Porque eles possuíam muitos conhecimentos, grandes instruções, ciência e erudição. Porém, era apenas um saber humano, baseado nos deuses do Egito ou no Deus humano apenas. Isso não tem valor algum perante Adonai. Não vai conseguir a revelação de um sonho sagrado, de uma palavra sagrada, de um entendimento de Torá. Não vai.
vai ficar buscando na mitologia grega, na mitologia romana, tudo isso, essas comparações de deuses, mas não vai chegar ao lugar diante de Adonai nenhum. O Eterno busca na prisão de Egito, um que traz nele a certificação hebreia. Ele responderá à necessidade de todos com suprimento de pão. Ele está habituado a servir. Ele está habituado a servir ao povo. Não é servir a sua esposa, seus filhos, sua casa apenas. Isso também é servir e você deve fazê-lo. Mas você deve atingir, fora dos muros da sua casa, a uma extensão muito maior à sua cidade. A sua cidade. Iosef preso, como eu falei, por estupro, denunciado pela mulher de Potifar, denúncia muito moderna, que Adonai há de julgar quem está denunciando e quem verdadeiramente praticou o ato. Porque tem muitos atos, como de José, que não há provas. Adonai julgará entre um e outro. Os advogados estão aí para ganhar dinheiro em cima destas coisas. Vocês sabem disso. Tem muitas coisas que surgem no âmbito da fofoca e da conversa. Gente, nós responderemos por cada ato, por cada vírgula, por cada ponto diante de Adonai. Tem que ter muito cuidado com isso. Portanto, o Eterno apanhará os sábios, diz o livro de Jó, capítulo 5, versículo 3. O Eterno apanhará os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. Jó, capítulo 5, versículo 13. Vai lá comigo agora, eu quero que você vá lá no profeta Jeremias, o que ele fala desses sábios. Sábios ao olhar humano, sábios do jeito humano, sábios na erudição, na grandeza. O Egito era o país do livro dos sonhos, da interpretação de sonhos. Por isso que aqueles sábios ali teriam a responsabilidade de responder a Faraó. Aí você pode entender a irritação de Faraó. Ele ficou altamente irritado. E queria, lá com Daniel, Nabucodonosor, acho que é Nabucodonosor, queria matar todos. Foi Daniel quem impediu. Foi Daniel que impediu a morte deles. Olha só, Jeremias capítulo 8. Vai lá comigo. Olha só, Jeremias 8. Como podeis dizer, eu sou sábio? Jeremias fala. Versículo 8 e 9. 8 e 9. Só esses dois versículos. Porque a nossa Haftará, Paulo está falando dessa sabedoria, que ele não ensina para ninguém sabedoria humana. Ele ensina a sabedoria que está em Yeshua. Não é isso que está na Haftará? Agora vamos ver Jeremias. Como podeis dizer, nós somos sábios, e a Torá do Eterno está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas? Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitaram a palavra do Eterno. Que sabedoria teriam? Então, os intérpretes do Egito era exatamente isso. Rejeição à palavra de Adonai. Rejeição total. Agora vai lá em 1 Coríntios, capítulo 19, comigo. Capítulo 1, versículo 19. Olha ali. Paulo vai rodear aquilo ali com ensinamento contra essas sabedorias humanas, não é? Dos juízes, dos doutores, dos desembargadores, e disse daquilo. Você não trata de dar um jeito de buscar a Torá para você ter sabedoria. É isso que Paulo fala aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Olha lá. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque ele vai na prisão buscar um que é servo, que é sábio, que é um hebreu. Por que ele tem sabedoria? Porque ele guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele lembrou que Potifar colocou nele toda a confiança da sua casa. Ele lembrou.
E ele não poderia decepcionar Potifar e nem ofender Adonai. É isso, a conversa toda é essa. Olha aí. Agora, veja o versículo 26. Ora, vede, irmãos, nesse mesmo capítulo, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Adonai vai chamar um preso lá dentro da masmorra. Ele vai sair de lá porque ele é um hebreu. Ele vê o coração de quem está disposto a servir. Se é um hebreu de verdade, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, cumpridor de Torá. Então, olha o que ele diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É isso que Paulo está aqui e que ele depois chega no capítulo aqui, 2, da nossa Haftará de Miquetes, no fim, porque termina um período, vai começar outro. Essa é a linguagem bíblica. Aí eu fico lá, terminou um período, Adonai tirou o meu filho. Eu tenho lá um ano, que é mais ou menos, que a Torá permite que eu fique lá chorando. Vai ter que terminar o luto. Senão você vai cair num processo de enfraquecimento e depressão muito violento. Porque o período termina para começar outro período. Então eu tenho que andar segundo aquilo que os céus determinou. É isso aí. Então você viu aqui, que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2. Olha o versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Elohim, oculta em mistério. Era o que estava ali, o grande mistério do sonho de Faraó. O grande mistério, que todos do Egito não conseguiram resolver a questão. Então, voltemos lá no capítulo 41 da nossa Paraxá. Assim, o escansão-chefe vai repartir o vinho entre os convivas e dar de beber ao rei. Para confessar os seus erros, escolheu fazê-lo agora a sós junto a Faraó. Lembra o que José pediu ao que servia o vinho a Faraó? Lembra? Por quê? Porque quem serve o vinho e quem serve o pão é gente que está na presença do rei várias vezes no dia. Que servem todas as festas do rei. Então ele tem a oportunidade, o rei está ali, eu vou servi-lo, então eu tenho a oportunidade de fazer um pedido a ele. Olha por aquele que está lá dentro da prisão, que era José. Mesma condição de Esther. Lembra-te dele. Porque vocês pensam que os dois maiores homens do Egito eram esses que estavam o tempo inteiro diante de Faraó. O escansão, chefe, e o padeiro, chefe. Então, olha aqui, eu não cheguei lá ainda, capítulo 41, olha o versículo 9. Estou olhando bem cuidadinho com vocês, devagar, para a gente poder juntos entender Torá. Olha o versículo 9. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Ele escolheu, ele tinha essa liberdade de fazer essa confissão a sós com o Faraó. Você não teria se você fosse uma pessoa mais subalterna, porque você se apresenta diante do rei com várias outras pessoas. Ele tinha. Então, ele era uma pessoa muito, muito, muito importante, como o padeiro também. Então, ele vai dizer assim, olha aqui, Faraó estava muito indignado contra os seus servos, entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. E cada sonho com a sua própria interpretação e seus mistérios dos sonhos. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho.
e conforme a sua interpretação. Assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Isso que ele fala. Então, Faraó manda chamar a Iosef. Imediatamente. Note-se que rapidamente Faraó entendeu e manda chamar José lá da prisão à presença do rei. Olha só. O que isto significa? Vá comigo em Jó, capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Segura sua mãozinha aqui que nós vamos voltar aí. Jó, capítulo 5, aquele texto mesmo que nós lemos, que ele extermina os sábios. Mas olha aqui, olha antes o que diz o texto. Olha o versículo 9, do capítulo 5 de Jó. Ele faz coisas grandiosas. Ele tira um que está lá na prisão e leva à presença do rei. Então, ele faz coisas grandiosas de Jó, que não se podem esquadrinhar. Esse é o nosso Deus. Por isso que ele trabalha com coisas que os homens desconsideram. Ele vai fazer uma mula falar. Quando é que um homem, só se for através de adivinhos, algumas coisas dessas, para sair um animal irracional falando da forma daquela mula. Então, aqui Jó diz assim, ó, ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrinhar, milagres que não tem como contar. Esse é o poder de Elohim, o Deus único de Israel, o qual José estava na presença e o que estava acontecendo. Faraó imediatamente manda chamar Iosef para a presença dele. Então, ele dá a chuva aqui, ó, sobre a terra, envia as águas sobre os campos, ele põe os humildes num lugar alto, olha aqui, e os que choram são levados para segurança. Porque o nível do homem para ver as coisas é a nível externo, coisas externas. Ele vê pela aparência, ele não vê o coração. Então, Adonai vai fazer isso com toda a beleza que Faraó manda buscar imediatamente Iosef. Olha agora, volta lá comigo no capítulo 41. Ele vai contar o sonho. Só que agora você vai perceber aqui que ele vai contar o sonho para José mais detalhado, diferente do que ele contou para os sábios egípcios. Olha o versículo 15 aqui, ó. Olha o que ele diz. Disse Faraó a Iosef: eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti eu ouvi dizer, olha só, que ouvindo contar um sonho podes interpretá-lo. Irmãos, deixe-me explicar a vocês. Tem uma terminologia que é oniromantes, ou seja, o oniromante é a arte de adivinhar pelos sonhos. Diversos métodos, o Egito tinha interpretação de sonhos, registrados em obras como o papiro do livro dos sonhos, no século XIII, antes da era cristã. Então, só para você entender que aqueles sábios sabiam tudo isso, mas não foram capazes de discernir um mistério de Adonai. Olha só, então, o livro propõe diferentes caminhos de explicação de sonhos, desde associação de ideias, palavras, alusões, aproximação de números mágicos. Com auxílio desses manuais e dessa tradição egípcia tão rica, que os intérpretes de Faraó poderiam facilmente interpretar o seu sonho, mas não conseguiu. Só para você entender que não se consegue um relacionamento com Adonai de qualquer jeito, ou com interpretações humanas, ou com ideias humanas, ou com livros escritos por humanos, que às vezes ele teve um relapso de entendimento, um lapso de entendimento, e passou. Não conseguiu registrar nem aquilo ali, mas os sábios estão paralisados.
os sábios estão paralisados, porque sua ciência mágica é incapaz de enxergar o que Iosef enxergava. Eles são incapazes de enxergar o que Iosef enxergava. Então eu ouvi dizer de ti que entendes sonhos. Para interpretá-los, entender aqui exige um entendimento de espírito e de coração. É interiorizado no homem, entendimento de espírito e de coração. Por quê? A primeira atitude aqui, você vai ver, que Iosef responde assim a Faraó: eu não eu. Vai lá, olha aqui. Respondeu, versículo 16. Respondeu Iosef a Faraó: não eu, isso não está em mim. Mas em Elohim, ele responderá pela paz de Faraó. Faraó perdeu a paz. Ele ficou perturbadíssimo. Porque você já imaginou saber. Ele não sabia, mas ele estava perturbado em espírito, que haveria uma fome em todo o planeta. E ele estava recebendo uma instrução para solucionar essa questão da fome. José vai falar isso para ele. Primeira atitude é situar Faraó fora do universo dos hebreus. Os hebreus é Shema Adonai, Shema Elohim, Adonai é um. Não é isso aí? Adonai é um. Então, ele vai situar Faraó fora do universo dos hebreus e ensinar para ele Torá. Simples, 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 simples. Simples demais. Por que ele responde Faraó, a paz para Faraó? Por quê? Se for bem recebida por ele, você terá paz. Se não for bem recebida, não terá paz. Só isso. É a palavra shalom. Você pode ter paz, prosperidade, saúde, vida, tudo isso. Mas se você responder aquilo que Adonai está falando, pedindo. Então aqui trata-se de uma prosperidade avassaladora que o Egito vai viver através de Iosef, não é? Portanto, a verdadeira paz aqui, shalom, vem de Elohim, que dá e recusa dar. Presta atenção. Ele dá e ele recusa dar a paz. Se a agressão a ele for muito violenta, que revela os meios de alcançá-la e também deixa esses meios escondidos de alcançar a paz, a shalom. Tudo depende de Faraó, que receberá, se quiser, a revelação, a instrução divina para dar de comer a todos. Para dar de comer a todos. Perceba comigo que na narrativa, olha aqui, eu quero ler o versículo 17 até o versículo 24. Você vai perceber que, diante dos sábios, ele não vai falar com clareza. Olha aqui. Então diz Faraó a Iosef: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo. E subiam do rio 7 vacas gordas, formosas à vista, e pastavam junto aos juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias, à vistas, magras de carne, tão feias que nunca vi em toda a terra do Egito. Foi aumentado aí alguma coisa já. Tão feias que eu nunca vi em toda a terra do Egito. Olha para você ver. As vacas magras e feias devoram as primeiras 7 vacas gordas. Mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. E a sua aparência era tão feia como no princípio. Então eu acordei. De pé, depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. E eis que 7 espigas eram cascalhentas. Exprime uma ideia, em outra tradução, que as espigas eram duras, eram estéreis, não tinham condição de reproduzir alimento. Era isso aí que ele estava falando para José.
Faraó, ele se desnuda aqui diante de José. Ele fica completamente nu diante do mistério de Adonai e do homem que vai interpretar os seus sonhos e trazer tanta beleza de alimentação para as nações. Ele se põe nu, ou seja, ele abre sua alma. Ele deixa transparecer o seu estado de espírito. Ele fala de sua angústia diante de um servo de Elohim. Ele confiou inteiramente em José, dá vontade de chorar, e abriu seu coração. O homem que acabou de sair da prisão. A Torá é escandalosamente gritante ao nosso ouvido, para ver se nós prestamos atenção em coisas pequenas, e não só nas grandes. Ele confiou, ele creu. Assim acontece com todo aquele que se põe diante de um mensageiro de Adonai. Ele não tem medo de se expor. Faraó compartilha com um ex-presidiário a sua dor. É assim que nós somos. Ele compartilha com um ex-presidiário a sua dor. E Osif diz a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Elohim faz, ele quis fazer Faraó saber. O que Elohim vai fazer, ele anuncia a Faraó. Olha aqui, ó, o versículo 25. Então disse Osif a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Elohim há de fazer, ele notificou a Faraó. Ele te avisou. Assim que ele faz conosco. Mas nós, muitas vezes, não temos a hombridade e a capacidade, com a Torá nas mãos, com a Bíblia nas mãos, com as informações nas mãos, de nos humilharmos como se humilhou o Faraó. Não temos. Então, ele avança aqui e ele diz no versículo 30, que eu quero ir lá, que vocês conhecem tudo aqui. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E assomam-se 7 anos de fome por detrás deles. Toda a saciedade será esquecida na terra de Egito. A fome arrasará a terra. Não. É isso que Adonai está falando. É tão grave, que nós não vamos nos lembrar da prosperidade que nós tivemos. Não vamos. Porque ele vai arrasar. Arrasar é nivelar. Destruir e demolir. Fala, que eu vou pegar uma água. Sim. A fome, ela vem para igualar ao sofrimento e angústia dos homens. Todos passarão pela mesma angústia, pelo mesmo sofrimento. Isso mesmo. Todos nós passaremos para nos igualar. Vai nivelar. Por isso que o verbo é arrasar. Porque ninguém fica sem comida. Ninguém fica sem comida. Ninguém. Olha o versículo 31. Não será conhecida a abundância na terra. Olha só. Não mais se conhecerá a saciedade sobre a terra por causa desta fome. Que se seguirá a saciedade, sim, demasiado é seu peso. Sim, demasiado é seu peso, a fome física e a fome espiritual. Os profetas saem narrando e anunciando isso, mas nós não achamos que isso está para... eu já morri, eu já parti, quando essas coisas acontecerem. Não. Não é assim. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Elohim, e ele vai se apressar a fazê-la, disse José. Você pode ir para a montanha, você pode se esconder lá na roça, começar a juntar alimento. Você só vai ajuntar alimento para a sua família. Adonai mandou você servir a todos, não só a sua família. Aí você vai trazer uma transparência. Comendo, você pode ser assaltado na sua casa, a sua comida, e deixar, porque você não a dividiu com o outro. Pensa isso só. Porque eu sei que já há bastante tempo pessoas estão se refugiando
para manter o seu alimento. Gente na cidade comprando alimento e enchendo as casas. Não vai adiantar. A fome vai arrasar, ela vai nivelar. O peso será grande assim. Agora Faraó verá um homem perspicaz e sábio. E sábio, versículo 33, ó. Faraó verá agora um homem entendido e sábio e põe sobre a terra do Egito. Ele vai agora aconselhar Faraó. É isso que ele está dizendo. Verá, Faraó vai enxergar um homem de Iosef, que julgue, considerando que a fome arrasaria a terra. Um homem que faça justiça. Olha só, e que deve se concluir, como se vê dos pronunciamentos. O fim está próximo. Como se vê nos pronunciamentos bíblicos. O fim está próximo. Ele vai julgar. Olha o versículo 34 aí agora. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Olha aí. E ele quintará a terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E significa dividir a terra em 5 partes. Ou cobrar 1/5. No hebraico é Rimesh. O termo hebraico é formado a partir de Ramesh. 5. Faraó divide o Egito em 5 regiões e provavelmente coleta 1/5 da sua renda para guardar para alimento. O verbo Hamash, no particípio passado, define um exército equipado e formado. José formará um exército equipado e formado para manter a alimentação no Egito e para as outras nações. É isso aí. É isso aí que José vai fazer. Ele vai definir isso. Aí você vai ver, Elohim, olha aqui para você entender isso. Capítulo 13 do livro do Êxodo. Vai lá comigo. Olha aqui, capítulo 13 do livro do Êxodo. Ele equipará os filhos de Israel. Equipar é isso aí. O verbo é o particípio passado. Vai definir um exército equipado e formado para fazer o serviço de Adonai. Equipado e formado para fazer o serviço de Adonai. Dar de comer ao povo. Dar de comer ao povo. Dar de comer ao povo. Ao povo. Elohim, olha aqui. Capítulo 13, versículo 18. Elohim leva o povo a rodear pelo caminho do deserto, perto do mar. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Eles deixam o Egito como um exército bem formado para cumprir a vontade de Adonai em direção à terra. É isso que Adonai quer que nós façamos nesses dias. O ensino da Torá, o cumprimento dela na minha própria vida, formará um exército que vai fazer isso, dar de comer aos outros. Comida física e comida espiritual. As duas vão faltar. Então, vai lá, lê aí para mim. Está no verso 19, 13, versículo 19. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Elohim vos visitará, e então farei subir daqui os meus ossos convosco. Olha aí. Vai junto, porque o exército caminhará fazendo a vontade de Adonai. Isso aí é um exército bem equipado. É isso que significa. Equipar, munido necessário, com vistas a uma atividade determinada. Qual a atividade determinada aqui? Dar de comer ao povo. Dar de comer. O trabalho de equipar considera, em primeiro lugar, igualar condições e benefícios, viu? Nivelar, igualar condições e benefícios. Porque a comida vai faltar para o rico e para o pobre, para o pequeno e para o grande, para o preto e para o branco. Então vai ter que igualar benefícios. Aqui, ó. Primeiro lugar é igualar condições e benefícios. Segundo lugar é unir esforços com o mesmo propósito, no caso da fome.
Grupo de pessoas que trabalham na mesma tarefa, manter a vida. Sem comida nós morreremos. Manter a vida. Sem comida nós morreremos. Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Vamos ver aqui. Então, memorize isso, manter a vida. Porque você vai trocar vida por comida. Se você quiser se manter. Você vai ter que se entregar ao rei. Viva o rei. Vida longa ao rei. Nós cantamos aqui uma música aqui agora mesmo, no início. É Koldodi, né? Então vamos lá em Josué 1 para você entender isso bem. Mas você vai entender... vamos em Josué, depois nós vamos a Juízes. Capítulo 9, do versículo 15 de Juízes. Que ali a fome, todas as vezes que a fome está muito grande, Adonai vai levantar um recurso para resolver o problema da fome. Aqui você vai ver que os amonitas roubavam Israel, tudo que Israel plantava, retirava. Todo o víver ele levava. Isso para Adonai é juízo na certa. Mas você e eu temos que responder a Adonai, na medida que ele exige de nós. A doação do nosso próprio ser para manter a vida. Olha aí, Josué capítulo 1. Josué e Juízes primeiro, né? Deuteronômio. Josué 1. Olha o versículo 13 a 15. Olha só. Lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Eterno. O Eterno, vosso Elohim, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. O que eu estou dizendo? É considerar as condições e os benefícios do outro também. Não é só a sua, não. Eles foram corrigidos aqui. Que eles queriam permanecer da além do Jordão, Moisés não aceitou isso. Vocês vão à guerra, conquistar a terra e depois voltem. Porque o benefício era só para eles? Não. Olha aqui. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Eterno conceda descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Eterno vosso Elohim lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança, possuirei o que vos deu Moisés, servo do Eterno, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Agora vai lá comigo em Juízes, capítulo 7. Vamos lá. Eu quero ler em Juízes o versículo 1 do capítulo 7. Josué Juízes. Capítulo 7. Para nós entendermos isso aí. Que eu disse, equipar é munido necessário, porque eu tenho em vista o que? Uma atividade determinada. Né? E o trabalho de equipar considera, em primeiro lugar, igualar condições e benefícios. Olha aqui o capítulo 7. Olha como ele, não é no 6 que ele começa. Ó. Porém, versículo 1 no capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Eterno. E o Eterno os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas, sempre que Israel semeava. Subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra ele se acampavam, destruíam o produto da terra até chegar a Gaza. E não deixavam mantimento algum em Israel. O inimigo está roubando a sua comida na sua frente e você não está vendo. O inimigo está roubando o seu alimento espiritual e você iludido com as vaidades, com as loucuras deste mundo e deixando ele levar. É isso aí. Aqui, ó. Deixava sem mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ele vai levantar Gideão. Agora eu quero que você vá no capítulo 7, no versículo 9 a 15.
que você vai ver que a comida vai julgar. O pão vai virar um pão bem duro, que ele vai bater na tenda do comandante, vai derrubar o comandante, a tenda do comandante. Vai deixar o comandante sem casa. A comida julga. A comida julga. Vocês se lembram o fim de Aminon? Semana passada eu falei. Ele fez um pão, ele exigiu de Tamar, Tamar, um prato de comida. E ele vai forçá-la e deitar-se com ela. Depois ele vai ser o quê? Morto por Absalão. A comida julga. A comida julga. Julga. Tá? Olha aqui. Aqui, ó. Olha o versículo 9. Naquela mesma noite, o Eterno lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com o teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem. Então se fortalecerão as tuas mãos para descer esses contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas, todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro e dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial. A comida, ela julga. O pão é o produto da terra, que os midianitas destruíam e não deixavam mantimento nenhum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, diz a palavra. O pão será agora instrumento de juízo. O pão será agora instrumento de juízo. Voltemos lá no capítulo 41, versículo 35. Na nossa Parashá Miqueites, capítulo 41, o versículo 35. Olha aqui. E eles reunirão todo o mantimento, todo o alimento destes anos propícios e amontoem o trigo debaixo da autoridade de Faraó. E acumularão o trigo, o melhor trigo, chamado trigo candial, é o trigo branco. Nas mãos, trigo de várias formas, mas o melhor deles é o candial. Nas mãos de Faraó, para alimentar as cidades. E Faraó o guardará. Guardará o trigo. Quem era a autoridade? Era Faraó. Para guardar o trigo. Então você vai ver. E esse trigo é para alimentar as cidades. Olha aí, ó. Para mantimento nas cidades. E o guardem. Nas cidades. Não era um trigo individual. Você está indo para a sua casa guardar alimento? É só para você. Você tem que guardar para a cidade, nas mãos, provavelmente, do prefeito da cidade. Porque ele que é a autoridade máxima, não é? Quem era a autoridade máxima. Aí você diz assim: não, eu sou servo de Deus, ele não é. Cuidado com essas coisas. Aqui José vai parar nas mãos de um egípcio que vai ouvir a palavra de Adonai e vai fazê-la cumprir. Toda a realização de Adonai vai se dar aqui. Olha o versículo 36. O alimento será armazenado para provimento da terra, para os 7 anos de fome que serão na terra do Egito, e a terra não será lacerada pela fome. A terra não perecerá de fome. A terra não será lacerada. Quando você tem um trigo com maior proteína nele, a gente agora faz um pouquinho de pão ali na cozinha, né? Então, quando ele tem mais proteína, um pouquinho mais, a massa, quando ela cresce, ela não fica rasgando.
ela cresce uniforme, bonita. Então tem que ter um trigo próprio para fazer essas ralotes de vocês, que são consagradas, uma comida consagrada para a casa comer, depois que ouvimos a palavra. Não é verdade? Então o alimento será armazenado, não será lacerado, reduzido a pedaço, rasgado. Então, vamos comigo agora no Gênesis 42, que se eu fosse olhar aqui com vocês, o final aqui dessa questão de José, vai comigo ali que eu vou ler. Versículo 53, meu Deus, o tempo está acabando. E eu preciso acabar também. Olha só, o versículo 53, acabaram-se então do capítulo 41, porque eu tenho que entrar no 42. Olha só, acabaram-se então, versículo 53 do capítulo 41, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito, havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu Iosef todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de Iosef, porque a fome prevaleceu em todo o universo. É isso que a Torá está dizendo. Então, olha o capítulo 42. Jacó soube que havia comida no Egito, mantimento no Egito, e disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Por que se faz ver? Jacó vê, deve ter visto espiritualmente que havia comida, mantimento no Egito. E agora ele vai encontrar um desdém dos meninos para descer ao Egito. Para descer ao Egito. Por que se faz ver? O que significa? Jacó vê com um olhar espiritual. Ele vai com convicção que quando cessa uma provisão, Adonai vai providenciar outra. Cessou algo num período, começa em outro, vai para onde ele vai mandar. Aí você vai ver que há necessidade de se erguer, de levantar-se, porque o tempo de permanecer no local cessou. Olha aqui, Elohim está provendo outro meio, outro recurso para manter a vida. Vocês se lembram de Elias? Elias estava sob a pressão de Jezabel. Mas não é sair da presença do Eterno, não. Elias, então, tinha que ser provido a sua alimentação. Ele vai para o ribeiro de Querite. Quando ele chega lá, o ribeiro seca. Ele entende perfeitamente que ele teria que descer à casa da viúva, porque ali ele vai ensinar a viúva, ele vai pedir à viúva para fazer primeiro para ele um pão. A mulher não tinha nada em casa. E ela vai e faz. Por quê? Ele está testando a fé dela, ele está ensinando. Depois faz para você e seu filho. Primeiro você vai fazer para mim, diz o profeta. Olha a autoridade do profeta. Então, ele vai para o ribeiro secou, acabou a água ali. Tem que ir para outro lugar. Por que se faz ver? Porque vocês estão duvidando, Jacó pergunta. Questionando sem temor ao Eterno. Ele está dizendo para os filhos aqui. Por que vocês se fazem ver? Olhando para vocês mesmos, sem o mínimo temor. Levanta e desce ao Egito para buscar mantimento. É isso que ele diz. O temor que o patriarca está se referindo diz respeito à dúvida. Havia dúvida no coração. De admitir a dificuldade de entender, de admitir algo, alguma coisa como verdadeiro. Aquilo que o pai estava falando era verdadeiro ou não. O que vocês vivem em dúvida quanto às questões daquilo que eu falo com vocês? Vocês vivem em dúvida. Porque vocês se permitem se fazer ver, olhar para vocês mesmos.
olhar para vocês mesmos. Olha o versículo 2. Ele diz: eis eu ouvi que há provisões em Egito. Descei até lá, restabelecei-nos, viveremos e não morreremos. A ida de um servo de Adonai até o Egito vai ajudar o Egito, vai trazer equilíbrio ao Egito. Se ele se mantiver na presença de Adonai, ele não pode negar descer ao Egito. Ele não pode negar. 10 dos irmãos de Iosef descem para prover-se de trigo. Está aqui o versículo 13. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. De Egito para se prover de pão. Então, mas Benjamim, o irmão de Iosef, Jacó não havia enviado com seus irmãos. Irmãos, o alimento de base, no hebraico, no Mediterrâneo, no Egito, em Israel, o alimento de básico é o lehem, o pão. Por isso que eu queria mostrar o que o Banco do Brasil nos exigiu que nós fizéssemos, para que eles pudessem entender. Olha só quem pediu, foi o Banco do Brasil. Para que nós pudéssemos entender a nossa logomarca. A nossa responsabilidade de prover de pão. Olha lá, você vai ver aqui, isso está na internet. Por quê? Porque o alimento de base é o pão, ela é rei. O pão é um alimento simboliza universal, toda a alimentação dos homens. Olha ele lá, ó. Sendo nossa responsabilidade garantir seu acesso àqueles que dele necessitam. Conseguiu, não? Mesa, formada por uma tábua horizontal, assentada em um ou mais pés, onde se colocam os alimentos e objetos necessários a... Olha lá para vocês. O pão é um alimento universal, necessidade básica de todos, sendo nossa responsabilidade garantir seu acesso àqueles que dele necessitam. Olha lá, formado por uma tábua horizontal, assentada em um ou mais pés, onde se colocam os alimentos e objetos necessários à refeição. Assim como o carpinteiro usa ferramentas para construir uma casa, nós nos inspiramos em letras hebraicas para sustentar a mesa e prover do necessário, compartilhando esperança e amor com aqueles que tanto necessitam. As letras hebraicas que sustentam a mesa, da direita para a esquerda, são o Ain, que significa a associação. O Aleph e o Bet são as primeiras letras do alfabeto hebraico. Como Aleph e Bet é composto por 22... O alfabeto é composto de 22 letras. Estão ouvindo vocês? Possuem inúmeros significados suas letras. É a 16ª letra do alfabeto. Assemelha-se aos olhos. De muitas coisas, humildade e liderança, que devem ser visualizadas e transmitidas aos outros, para que possamos elevar nossos olhos e ver que há esperança. Remete ao sustento universal que provê o homem com pão. Uma mensagem profunda que devemos aprender em nossa mais tenra idade, que é a Tzedakah, a justiça social, para a subsistência da humanidade em completa harmonia com a doação. Que a humanidade precisa trabalhar e aperfeiçoar-se para manter em ordem sua casa. No caso, o planeta Terra, tornando o mundo um lugar melhor para todos, pois o que faz é multiplicado para o bem e benefício de muitos,
numa perenidade de justiça social. É isso aí. Depois você pode acessar na internet que você ouve melhor, que nós não conseguimos o som. Então, é isso aí que nós estamos lutando. Essa alimentação que simboliza toda a alimentação dos homens. A colheita, a recolha no celeiro, depois a moagem do trigo e a fabricação do pão são feitos sob o olhar atento de Elohim. Juízes, olhar atento do juiz no universo totalmente sagrado. Isso aqui que foi feito numa simplicidade muito grande, mas foi feito com a qualidade de tornar-se um alimento sagrado para vocês ingerirem. Para vocês ingerirem. Olha o capítulo 42, versículo 6. Perguntou Israel, olha só, por que me causastes... Não, onde que eu estou? No 43. É o versículo... Ora, José era o governador da terra, e era quem vendia o cereal a todo o povo da terra. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com a face em terra. Tudo aquilo que ele viu, os irmãos de José chegam e botam as narinas no chão e prostram-se diante dele. E Iosef vê os irmãos, versículo seguinte, e os reconhece. Do versículo 8 ao versículo 14, ele vai dizer assim, olha, José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou Iosef dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, capítulo 42, verso 9, vós sois espias e viestes para ver o sexo da terra? O sexo é a parte mais secreta da terra. Responderam, não, senhor meu, os teus servos vieram comprar comida, mantimento. Nós somos dos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Disse-lhes eles, não, viestes para ver o sexo da terra. Mas eles responderam, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e um já não existe. Disse-lhes José, é como já vos disse, sois espias, e nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Olha só, o versículo 15, ele vai dizer assim, ó, e nisso sereis provados, e como tais sereis examinados. Viva Faraó, ele diz, viva Faraó, porque somente partireis daqui contra a vinda de vosso irmão mais moço. É vida por comida. Trocar a vida por comida é a palavra do provedor de alimento. Ele vai testá-los. Adonai vai nos testar. Se eu estou disposta a entregar a minha vida para comer e dar de comer. Comer e dar de comer. É a palavra do provedor de alimento, Iosef. O termo viva Faraó é uma fórmula de juramento. Ele jura em nome do rei. Jura-se pela vida de um rei ou mesmo pela vida de Elohim, como rei sobre nós. Né? Se pontua com a expressão Rai, vida. Rai, vida. Vocês acreditam que ontem chegou um judeu dentro da cozinha? Nós estávamos assando as ralotes. E ele vai lá para poder levar grãos para nós, feijão, e algumas coisas para ajudar a Almir. Aí, quando ele chega lá, eu vou servir para ele um copo de suco. Primeira coisa que ele faz, ele pega o suco e... Rai, vida. Eu estou diante de qual paraxá? Ele está dizendo que eu estou doando a minha vida para obter comida. Que eu estou fazendo corretamente. Viva Faraó. Viva Adonai com toda a sua grandeza. Aquele qual você disse entregar a sua vida. Vida por comida.
Será dentro desse padrão, diz o provedor de alimento Iosef. Olha o versículo 16 aqui do capítulo 42. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. O restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas. Se há verdade no que dizeis, senão pela vida de Faraó vós sois espias. Pela vida de Faraó vós sois espias. Se não, viva Faraó. Sim, sois espiões. Rai, vida. Olha o 17 comigo, por favor. Colocou a todos eles na prisão por 3 dias. Colocou todos na prisão por 3 dias. Ele vai prová-los se eles estão falando a verdade. Entrega a vida para ter comida. Não vai faltar. Não precisa de você começar a armazenar alimentação hoje. Você não sabe a hora que o rei vai voltar. Você não sabe. E os pôs sobre guardas. Aí do versículo 17, ao 3º dia disse-lhe José, fazei isso e vivereis, pois eu temo a Elohims. Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Elohims. Ao temor com a questão da comida. A fome pesa sobre a terra. Olha aqui, versículo 1 do capítulo 43. Ora, a fome era gravíssima, está escrita na sua Bíblia, sobre a terra. Olha o 2. E quando acabaram de comer a provisão que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, retornai, reabastecei-vos. Uma coisa mais clara não tem para falar para vocês. Retorne e reabasteça de comida. Depende de um retorno genuíno, verdadeiro, real, palpável, de entrega ao rei. Senão, não vai se abastecer. Retornai-vos e reabastecei-nos um pouco de alimento, senão nós vamos morrer. Olha o versículo 4. Se pensas em enviar nosso irmão conosco, desceremos. Nós te reabasteceremos de provisões. Só se levar Benjamim. O homem foi duro. O homem é hebreu. Ele é servidor. Ele dá de comer ao povo. Você acha que isso vai ficar barato para nós? São os nossos pais que vão cobrar as nossas posições, eles mesmos. Porque guardaram Torá, provisão espiritual para nós. Vocês estão achando que eles vão deixar barato? Vocês estão achando que isso vai ficar barato? Olha o 5. Se não o envias, não descemos. Se você não enviar Benjamim, nós não descemos. Pois o homem nos disse, não vereis minhas faces, se vosso irmão não estiver conosco. Olha só, toda a narrativa aqui consiste no juramento feito por Iosef no capítulo 42 do livro do Gênesis, versículo 15 e 16. O juramento, jurou pela vida de Faraó. Viva Faraó! Tudo aqui. Judá vai aqui, para a gente adiantar, no versículo 8 até o 9, ele vai hipotecar a sua vida para garantir Benjamim. Ele vai hipotecar a sua vida para garantir Benjamim. Nós estamos dispostos a estas coisas. Vida pela comida. Vida pela comida. Vida pela comida. Viu? Iosef vê entre eles Benjamim. Olha o versículo 16. Quando José viu a Benjamim com eles, ele disse ao dispenseiro da sua casa, homens à casa, mata rezes, prepara o sacrifício que será feito na minhá. Prepara a comida que agora se tornará comida sagrada, sagrada, sagrada do sacrifício. Eles comerão no horário da minhá. Olha aqui, lê na sua Bíblia. Prepara tudo. Eles comerão comigo ao meio-dia. Eles comerão comigo. Abate um animal, prepara-o. Sim, os homens comerão comigo ao meio-dia, no horário da minhá. Perceba comigo que a refeição toma um caráter sacrificial. No horário da minhá,
Uma oferta sacramental costumeira. Vou repetir. Uma oferta sacramental costumeira. Uma oferta sacramental de costume. Olha o versículo 25. Eles preparam a oferenda. Olha aqui. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer. Eles haveriam de comer com o homem grande do Egito, que não sabiam que não será revelada nessa paraxá. É na próxima que ele vai se revelar como seu irmão. Mas ele come antes, já celebrando, fazendo sacrifício. Que coisa linda, vontade de chorar. É porque ele vai aqui, esse sacrifício, ao meio-dia, assim eles ouvirão que ali iriam comer o pão. Diz em outra tradução, o versículo 25. Ali eles ouvem que eles vão comer o pão. O pão, alimento sagrado. Pão, alimento sagrado. Pão, alimento sagrado. Ele marca o início da ágape sagrada. É uma refeição que os homens fazem em comum. O pão e o vinho. O pão e o vinho. Eles vão marcar essa refeição comum. O termo hebraico é okel, comida, víveres, alimento. Está ligado ao temor a Elohim. Nós temos que lidar com o alimento e com as coisas sagradas com temor a Elohim. Ele já havia se revelado em certo ponto, quando ele fala para os irmãos, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Elohim. Antes dessa revelação do próximo paraxá. Exatamente. Você e eu precisamos ter temor. Temor das coisas. O que a pastora Sandra faz dentro daquela cozinha? Eu escolhi aquilo ali? Você que acha que eu escolhi. Que eu estou criando coisa da minha cabeça. É coisa sua. É coisa sua, da sua cabeça. Eu temo Adonai para fazer e dar de comer. Eu estou anunciando que nós teremos que dar de comer à cidade. Às cidades. Não é dar de comer só aqui não, esse grupinho pequeno aqui não. As cidades. Então, quando Abraão expulsa os reis do norte, que haviam saqueado os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu alimento, e depois eles se vão... Lembra de Gênesis 14, versículo 11? A comida sempre será a primeira das necessidades do homem. Sempre será a necessidade básica. Abraão, pessoalmente, ele vai para a guerra. Ele não tinha saída. Ele teria que enfrentar o conflito daqueles que roubam o alimento. E ele teria que liberar as vidas. Ele vai com um grupo de jovens e de adolescentes que foram criados na sua casa para a guerra, e Adonai o põe vencedor. Então, o rei de Sodoma, vai lá no capítulo 14 para nós encerrarmos. Aqui está a nossa base do sacrifício, da refeição sacrificial. Aqui, ó, que é vista por José dentro desta base aqui, ó. Não é vista por nós, porque nós enxergamos o que nós queremos. Isso sim, o que nós queremos. O rei de Sodoma vai encontrar-se com ele, aqui, ó, versículo 17. Depois que Abraão voltou a desferir Querdor, Laomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu ao encontro no vale de Savé. Isto é, está entre parênteses na minha Bíblia, o vale do rei. Aí você vai ver que aqui ele apressa a apresentar-se diante de Abraão, num ato de rendição a Abraão. Que agora vem Melquisedeque, o rei de Salém, trazer pão e vinho para Abraão. Para fechar o sacrifício alimentar, espiritual e físico. Que ele deve ser respeitado, o físico também, e muito, muito, e muito. Que o Eterno nos abençoe. Semana que vem, nós teremos um sacrifício amanhã à noite. Eu esqueci de avisar a vocês. Nós vamos nos alimentar juntos.
uma refeição que Ana Barbosa ficou lá na minha cabeça falando. Eu falei, espera, Ana, deixa eu ver com a Adonai. Aí ele autorizou a fazer o sacrifício alimentar amanhã à noite, todos nós comendo juntos, e depois comendo sonho, encerrando o período de Hanukkah. Numa refeição juntos. É um caldo que nós vamos tomar amanhã à noite. Então, Melquisedeque, rei de Salém, ele distribui pão e vinho. O ministrante de Elion, o El Supremo, né? A vitória de Abraão necessitava de uma consagração espiritual. Quando aquele judeu entrou lá e disse, Lehai, eu fiquei toda arrepiada. Luzia ficou assim. Ela está ali assim. Luzia ficou assim. Ele não tomou o suco enquanto disse, Lehai, vida. Ele estava dizendo que vocês estão dando a vida para manutenção do alimento para todos, sem distinção. Que o Eterno nos abençoe. Então, amanhã nós estaremos após montando o memorial ali, não é? Que vai nos fazer lembrar do nosso enraizamento junto aos pais, não é verdade? Vai estar ali com o altar de pedra, e que nós faremos amanhã. E o pão e o vinho são alimentos característicos dos humanos, porque só o humano produz pão, só o humano produz vinho. A carne e os frutos são também comuns ao homem, mas aos animais. O pão e o vinho, não. Só o homem pode produzir. Que o Eterno nos abençoe.